Olá, vamos falar hoje de uma palavra importantíssima para quem está a caminho da vida eterna, para quem está garantindo o nome escrito no livro da vida. É a palavra resiliência. O que é resiliência? Resiliência é nós insistirmos e não desistir nunca. Está escrito, o justo cai 7 vezes ele levanta. Porque Deus está segurando nas nossas mãos, Deus vai nos ajudar a levantar, Deus vai nos dar força e nós vamos conseguir. Então, o que nós não podemos é desistir. Nós temos que lutar, nós temos que batalhar, nós temos que saber que nós não somos perfeitos, mas nós estamos caminhando para a perfeição. E uma vez que nós estamos caminhando para a perfeição, cada vez que nós falhamos, nós confessamos perante Deus a nossa falha, pedimos perdão e pedimos força e vamos continuar lutando, porque nem pensar em desistir, porque, olha, de novo, todo mundo é eterno para a vida eterna. Em glória, que é o nosso caso, e nós não vamos desistir nunca, ou no fogo eterno, que é aqueles que desistiram ou que estão levando a vida de qualquer maneira, ou que estão brincando com a coisa mais séria que nós temos na nossa vida, que é garantir a nossa eternidade em glória. Porque garantida está. Agora nós temos que garantir em glória. Então, é nós não desistirmos. Vamos batalhar, vamos lutar, vamos... E tem uma receita? Ai, como tem uma receita. Primeira coisa, orar muito. Segunda coisa, não faltar de culto onde o pregador prega por dom de Deus. Porque, segundo falou o Senhor Jesus, onde o pregador ganha salário para pregar, segundo o Senhor Jesus, ele é mercenário. Então o Espírito Santo não fala na boca do mercenário. Às vezes a pessoa vai na igreja, ouve promessa e nunca cumpre. Nunca cumpre. Aí a pessoa desanima. Não é raro os casos que eu já encontrei muitos, que a pessoa se torna incrédulo. Eu já ouvi pessoas dizer para mim assim, não é? A Bíblia tem muita coisa, mas parece que aquilo ali é meio alegórico. Não. É que você frequentou um lugar onde o pregador prega por salário. Ele ganha um salário para pregar. Então ele é mercenário, porque o pregador tem que pregar por dom. Está escrito, de graça recebei, de graça dai. Então, o apóstolo São Paulo também disse, se necessário for, trabalho dia e noite para viver com o suor do meu rosto e não ser pesado a ninguém. E o apóstolo São Paulo trabalhava com o quê? Veja bem, o apóstolo Paulo, ele era professor de direito, ele era advogado, ele era um dos advogados mais bem conceituados da época dele. E o que ele fazia depois que ele creu no Evangelho, caiu do cavalo e foi ser evangelista. Ele fazia tenda. Então seria o equivalente hoje a trabalhar em construção, fazendo
trabalhar fazendo casa hoje. Na época era tenda, ele fazia tenda. E ele viveu, trabalhava, se esforçava, fazendo tenda para garantir o sustento e, como ele disse, para viver com suor do rosto e não ser pesado a ninguém. Então, aquele que ganha salário para pregar, o Senhor Jesus falou em João, ele é mercenário, ele não é pregador. Porque o pregador, que o Espírito Santo fala na boca dele, fala, eu sou testemunha e eu vivo isso há quase 6 décadas, de conferir as pregações que vem na igreja e que cumpre, e a gente vê isso o tempo todo. Então, o nosso dever não desistir e, para nos reforçar, se alimentar da palavra de Deus pregada por dom, porque aí o Espírito Santo fala na boca do homem e a palavra do Espírito Santo reforça o Espírito de Deus que está em nós, mantém a nossa carne dominada e a nossa alma viva e o nosso nome garantido no livro da vida. Então, nós temos que usar de todos os recursos que Deus deixou para nós para garantir o nosso direito à vida eterna. Olha, irmãos, fraquejei. Então, nós temos que saber umas regras. Regra 1, eu só serei julgado pelos meus pensamentos, pelas minhas obras e pelas minhas palavras. Então, falaram mal de mim, eles vão responder pelas palavras dele. Me caluniaram, é lá com eles. Eles vão responder pelo que eles falaram de mim, que não é verdade. Então, o que eu não posso, o que nós não podemos, é nós caluniar os outros, é nós tentarmos viver pré-julgando os outros, porque aí nós já não estamos trabalhando mais para o Espírito Santo. Nós já estamos trabalhando para outro Espírito. E, de novo, todas as vezes que o adversário nos usa, ele cobra e cobra muito caro. Todas as vezes que Deus nos usa, ele nos abençoa, nós ganhamos força espiritual, nós ganhamos crédito espiritual e nós vamos ganhando a intimidade com Deus, que, como já foi falado aqui, a melhor coisa que tem na nossa vida é nós termos intimidade com Deus e insistir. Então, a pessoa que está começando a servir a Deus, que ainda tem um vício, que ainda está, vamos dizer assim, a carne, a pessoa ainda não está muito convertida, então a carne ainda está com muita força, e a nossa carne combate o Espírito Santo. Então, esforçar, dominar, subjugar a nossa carne. Vem a resiliência, dominar a nossa carne o tempo todo, para que nós possamos garantir a nossa comunhão com Deus, garantir que o templo do Espírito Santo, que é a nossa carne, não o entristeça, porque se o templo do Espírito Santo não entristecer o Espírito Santo, certamente o Espírito Santo vai continuar morando dentro de nós, com certeza o Espírito Santo vai continuar, morando dentro de nós, nos dando força. 2, falando na nossa boca para ajudar as demais pessoas. Isso é um ciclo vicioso no bom sentido da palavra, de que nós vamos melhorando cada vez mais, vamos crescendo cada vez mais, vamos ajudando cada vez mais os irmãos, as demais pessoas, e aí nós caímos num versículo da Bíblia que diz assim: aquele que tem muito, mais lhe será dado. E o que não pode acontecer
aquele que tem pouco, até o que tem lhe será tirado. Então a pessoa vai desistindo aos poucos, vai perdendo a força, vai perdendo a comunhão, ele vai chegar a apagar o nome dele no livro da vida. Então, está em nós. Você fraquejou uma vez, se esforça, volta, busca, vai servir a Deus, vai orar, vai consagrar a Deus. Olha, coisa maravilhosa é levantar de madrugada e orar a Deus. Por quê? Por vários motivos. Um deles é, de madrugada, eu já ouvi alguém dizer assim, de madrugada tem menos gente orando. Não. De madrugada aqui, às 3 horas da manhã aqui no Brasil, no Japão é às 3 da tarde. Lá está em pleno desenvolvimento. Então, o horário de madrugada é porque nós estamos abrindo mão do nosso sono, do nosso descanso, para conversar com Deus e, de certa forma, nós estamos sacrificando a nossa carne, subjugando a nossa carne, abrindo mão do nosso descanso para conversar com Deus. Isso é uma oferta a Deus. Olha, cuidado com a oferta a Deus. Para você não fazer oferta a Deus reclamando. Deus não recebe oferta manchada. Faça uma oferta suave. Você está com uma dor terrível, oferece esse sofrimento a Deus. Deus vai amar ver isso aí. Você não teve como almoçar, você está com fome, ofereça isso para Deus. Deus vai amar receber essa oferta. Desde que você, eu não estou aguentando a dor, Deus não me atende. Isso não. Isso você está manchando a oferta. Senhor, está uma dor difícil, tá? Está doendo muito. Eu vou oferecer ao Senhor essa dor, porque o seu filho sofreu por mim, passou dor por mim, e ele não reclamou, não maldizeu, não se justificou. A palavra é resiliência. Vamos continuar na nossa resiliência, ou seja, esforçando o tempo todo e não desistindo em hipótese alguma. Vamos continuar lutando, vamos continuar batalhando, vamos continuar nos esforçando. Por quê? Para nós entrar naquele ciclo, o que tem muito mais será dado, para nós termos muita comunhão com Deus, muita paz com Deus, muita segurança com Deus, e a nossa fé vai aumentando, a nossa força vai crescendo, e Deus vai nos abençoando, e nós vamos crescendo. Curta, compartilhe, nos ajude a divulgar o vídeo, repasse, nos ajuda a divulgar. Deus nos abençoe.